trabalhar que a gente tem que matar ou a Sinara ou o estagiário. No dia de hoje eu até matei mais o estagiário, tá, estagiário? Não é nada pessoal, tá, meu amigo? É meu trabalho. Entenda que faz parte do meu trabalho te matar, tá, cara? Então, espero que tu entendas. Vamos nessa bem tranquilo. Primeira questão aqui, galera, o que pega desse ponto? Boa, Suzana, férias de 20 dias. Muito importante nas férias, cara. Muita gente tira uma semana, tira 2 semanas e tal, para estudar, né? Nas férias tem que manter rotina, tá? Rotina de sono, rotina de alimentação, horário bonitinho. É igual aí para o trabalho, tá? Pô, vocês vão para o trabalho todo dia, cara. Você vai lá, acorda, toma banho, as gurias arrumam o cabelo, os caras fazem a barba e vai para o trabalho, não, não é? Todo dia se fazem isso, né? Pô, faz a mesma coisa para estudar. Não é, tô de férias, vou estudar, vou acordar, vou dar uma lida aqui, alguma coisa na cama mesmo. Esquece. Tua produtividade vai lá no pé. Então, acorda, toma tua ducha, arruma teu cabelo, penteia teu cabelo, faz a barba, fica bonitinha, te perfuma e senta na cadeira para estudar. Se o teu ambiente doméstico não está tão convidativo assim, às vezes tem ali um barulho de algum parente, alguma coisa assim, se der para sair de casa, sei que às vezes tem mamãe que tem filho e tal, guerreiras CFP, lindas demais, que tem a maternidade junto do CFP, que é uma jornada adicional sem dúvida, mas se der, pega, vai numa biblioteca, vai em alguma universidade aí perto da casa, tenta sair um pouco do ambiente que costuma ser bom também. Beleza? Então vamos nessa, módulo 6, questão 1. Olha o tamanho desse enunciado, galera. Olha a quantidade de informações que tem aqui. Tem a imóvel, tem dinheiro, tem 800, tem 600, tem 1.200, tal. Então, o que precisa saber para começar a resolver essa questão? Quem morreu? É a primeira pergunta. E hoje tu encontra quem morreu, galera? Aqui nesse símbolo de pergunta. Então, vamos lá. A gente vai começar lendo do final. Como será partilhado o patrimônio com o falecimento do estagiário? Beleza. Tendo ele deixado 2 filhos com Sinara. Maravilha, já tenho a estrutura familiar. Então, desenha. Estagiário mais a Sinara. Eles têm juntos o F1 e o F2. Beleza? Já joga na tela. Te poupa de ler coisa à toa. Quem morreu? O estagiário. Então, o que eu preciso suceder? O estagiário. Aí, agora, com essa informação, eu vou na pergunta. Toda, nas informações para coletar coisas. Eu garanto para vocês, é muito mais rápido fazer isso do que sair lendo as coisas sem saber quem morreu. Ou, se for divórcio, aí beleza, tem que procurar os bens do casal. Até eu trouxe uma de divórcio para a gente treinar hoje também. Então, vamos nessa. Estagiário era casado com Sinara, tal. Regime de comunhão parcial de bens. Destaca isso. Beleza. Juntos, ou seja, durante o matrimônio, adquiriram imóvel no valor de 800 mil. Então, já vai colocando aqui, ó, bens comuns e bens particulares. Bens comuns, temos aqui 800 mil. E acumularam 600 mil investimentos. Então, tem mais 600 mil aqui. Beleza. Durante o casamento. Antes de se casar, o estagiário havia herdado 1.200 referente a um imóvel com cláusula de incomunicabilidade. Então, de bens particulares, o estagiário tem 1.200. Beleza. Com cláusula de incomunicabilidade, o que isso significa? Que ela não é passível de meação, ok? Ou seja, numa separação, esse... O que pintou na tela aí? Numa separação, esse dinheiro não seria meado com o cônjuge, ok? Mas a cláusula de incomunicabilidade, ela simplesmente joga este bem incomunicável para a caixinha dos bens particulares. Tudo bem, galera? Então, simplesmente vai para a caixinha dos bens particulares como seria normalmente. Porque no regime de comunhão parcial de bens, a herança e a doação entram já como bens particulares diretamente por força de lei. Maravilha? Então, temos o cenário todo aí. Bens comuns, a gente tem 1.400, né? 600 mais 800 dá 1.400. E bens particulares, 1.200. Legal, legal.
Aí dá para ir para as respostas já. Na prova eu sugiro que vocês já vão para as respostas para entender, mas eu, no dever de professor, eu preciso transcrever a questão inteira para vocês, né? Então vamos lá, temos aqui a bolinha dos bens, dividido no meio, aqui na direita bens comuns, aqui na esquerda bens particulares. Bens comuns são 1.400, bens particulares são 1.200. Beleza. Bens comuns, comunhão parcial de bens. Tem meação, sim ou não? Tem, né? Beleza? Tem meação sobre os bens comuns. Então, aqui a Sinara ficou com 700 mil. Beleza. E a outra metade da meação, ou seja, o que sobrou dos bens comuns. Lembra? Já que o cônjuge está meando 700 mil, ele não herda esse pedacinho. Por quê? Porque o Código Civil adora um descendente, né? Se fosse contra ascendente, o Código Civil não gosta de velho. Aí o cônjuge também entraria nessa partezinha aqui de baixo. Mas como é contra descendente, ele não entra. Então aqui fica F1 e F2. Portanto, 700 mil para cada um dos dois, fica 350 mil aqui, 350 mil aqui. Beleza, temos os bens comuns. Agora, trocando aqui a corzinha da caneta, os bens particulares, como é que funciona, galera? Na primeira linha acessória, o cônjuge casado no regime de comunhão parcial de bens, quando tem bens particulares, ele é herdeiro em concorrência com os descendentes, ok? Então, são dois descendentes mais o cônjuge. Então, vou dividir por 3 esse troço aqui. Então, a Sinara vai pegar 1/3, F1 pega 1/3 e F2 pega 1/3. 1.200 dividido por 3 dá 400 mil para cada um. Então, cada partezinha dessa aqui é 400 mil. Beleza, meus queridos? Então, temos o exercício resolvido. A Sinara, então, vai levar 400 de herança e 700 de meação. Beleza? E os filhos vão levar 350 mais 400, dá 750 mil reais de herança. Ok? Então vamos às alternativas. Sinara recebe apenas a meação e os filhos herdam tudo. Errado. A resposta A seria se fosse comunhão universal de bens. Aí ela seria meeira e não seria herdeira. B de bola. Sinara fica com 700 mil de meação, perfeito. E 400 mil da herança, perfeito. Os filhos dividem igualmente o restante, ficando, a gente calculou, né, 750 mil reais para cada um dos filhos. Maravilha, gabarito, tá ali o tubarãozinho, letra B de bola, B de bora, ser CFP. C. Sinara recebe 50% de todo o patrimônio e os filhos dividem a outra metade. Não, isso aconteceria no regime de comunhão universal de bens, ok? D de dado, Sinara não é herdeira e é apenas meeira. Isso aconteceria também no regime de comunhão universal de bens. Na comunhão parcial de bens, isto não acontece. Fechou, meus queridos? Vão me dizendo aqui no chat se acertaram ou se teve algum ponto aí que vocês tenham pego de revisão dessa questão. Vamos em frente, regime legal de bens. Lembrando, né, galera, esse aqui é o regime legal desde 1977. Todo mundo no Brasil que casou a partir de 1977, sem pacto antinupcial, sem dizer qual foi o regime, vai casar nesse regime. Então, se por acaso a questão te trouxer estagiário casado com Sinara, juntos adquiriram imóvel, ou seja, se não tiver essa partezinha aqui, tu podes considerar regime de comunhão parcial de bens. Por quê? Porque é o regime legal do Brasil. Ok? As exceções são, se for um casamento muito antigo, aí o regime legal era comunhão universal, ou se tiver alguma das cláusulas da separação obrigatória, que daí, ao não ter pacto antinupcial, caso-se na separação obrigatória legal. Fechou? Vamos em frente, bora lá. 2. O estagiário e a Sinara eram casados, tal. Mesma coisa. Vai para a pergunta para descobrir quem morreu. O estagiário, como foi feita a partilha quando o estagiário faleceu? Maravilha, matamos ele de novo. Então, o estagiário foi quem morreu. Vamos entender como é que é o regime desta família.
Casados com regime de comunhão universal de bens, então destaca o universal de bens. Então, estagiário mais Sinara. Tinha uma filha em comum, então tem FF1 aqui, esse filho comum dos dois, e um filho exclusivo do estagiário. O que é um filho exclusivo? Que é de um casamento anterior lá, com a cidadã X. Então tem um filho exclusivo aqui. Galera, por que eu falo sempre para vocês olharem quem morreu? Porque olha só, pensem comigo, se a Sinara tiver morrido, o F2 entra na sucessão, sim ou não, galera? Não entra, por quê? Porque o F2 está lá fora do relacionamento. O F2 é estagiário com a mãe X. Tudo bem? Ainda que esse guri more com a Sinara, não tem problema nenhum. Isso não significa que ele é filho, que ele é descendente da Sinara. Ele só vai se tornar descendente da Sinara se a questão trouxer claramente que a Sinara o adotou ou que a Sinara foi definida pelo juiz como ascendente por afinidade. E aí, nessa situação, filho biológico, filho adotivo, filho por afinidade, tudo tem o mesmo direito sucessório. Tudo bem? Tudo é descendente. Não importa se é biológico, adotivo ou por afinidade. Beleza? Mas como o estagiário morreu, eu olho para o estagiário. O estagiário deixa, então, F2, F1 e cônjuge. Tudo bem, galera? Vamos em frente. Como é que funciona a sucessão na comunhão universal de bens? O patrimônio é único, então só existem bens comuns. Bens comuns na ordem de 2 milhões. Beleza? Se tivesse algum bem com cláusula de incomunicabilidade, esse bem seria particular e aí não seria passível de meação, ok? Ele seria herdado pela primeira linha, no caso F2 e F1. Vamos em frente. 2 milhões de reais, faz a bolinha, parte dos particulares não existe, os bens comuns vai ser meação da Sinara e o restante F1 e F2. F1 e F2. Então, a Sinara dos 2 milhões, ela vai levar 1 milhão de reais. Beleza? E ela é herdeira na primeira linha sucessória? Não, porque ela já meou tudo. Então, ela não é herdeira. Se fosse ascendente, Código Civil não gosta de velho, aí além de meeira, ela é herdeira já na comunhão universal e em todos os regimes. Beleza? Vamos lá. Sinara recebeu 1 milhão, beleza, tá bonito. E não concorreu na herança, tá bonito também. Gabarito concordando com o tubarãozinho, letra A. Vamos olhar as outras 3. Sinara recebeu 1 milhão de meação, isso está correto. E concorreu na herança com os filhos, pois um deles era exclusivo do estagiário. Não importa se é filho só de um lado do falecido, né? Precisa ser do falecido. Mas não importa se é de uma aventura de amor da adolescência, não importa se é adotivo, não importa se é sócio por afinidade, não importa se está no exterior, não importa nada, galera. Filho, seja o F1, seja o F2, seja o F12, tem os mesmos direitos sucessórios. Não confundam com o irmão bilateral e o irmão unilateral. Lembram lá? O irmão unilateral leva a metade do irmão bilateral. Mas isso é na sucessão de irmãos, ok? É na sucessão de irmãos que o unilateral leva metade. Não existe filho unilateral. É filho do estagiário? É. Então, ponto. É descendente dele, galera. Tudo bem, meus queridos? Revisada esse ponto? Dúvidas, mandem aqui no chat que eu volto em algum ponto específico. Se de casa, por ter um filho exclusivo do estagiário, o direito civil protege esse descendente que não herdará da Sinara. De fato, sendo assim, a meação atingirá menos que... Não, meação é 50% e ponto. Perfeito, Su. Não existe meio filho, é filho e ponto. Beleza?
E aí, olha só que interessante essa questão C, a alternativa C que eu tentei provocar vocês. De fato, quando a Sinara morrer, percebam que o filho 1 vai levar a parte da herança e o filho 2 não, né? Porque não é filho dela. O problema é dele. Ele que receba a herança da mãe X dele, tá bom? Então, o direito não prevê isso de priorizar um filho fora do casamento, porque ele não vai pegar a parte do 1 milhão da Sinara. Não, 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 não. Esse guri tinha pai, o pai faleceu e deixou uma grana para ele. E ele tem mãe. Quem é a mãe dele? É a X, tá bom? A X, quando morrer, que deixa dinheiro para ele. Fechou, galera? Tudo certo? Então, não tem nada a ver o fato de ser unilateral, não muda nada. E D de dado, o patrimônio foi dividido igualmente entre os 3 herdeiros. Não, não acontece isso. Seria a alternativa D em qual regime? Na separação voluntária de bens. Se fossem 2 milhões na separação voluntária, aí sim dividiria 1/3, 1/3, 1/3. Beleza, meus queridos? Tudo certo? A Fran perguntou, se tivesse um bem com cláusula de incomunicabilidade, vamos supor que o estagiário deixou sei lá, um carro de 200 mil reais com bem de incomunicabilidade que ele recebeu do avô dele falecido. Esse bem, Fran, iria para a primeira linha sucessória, que são os herdeiros. Quem são os herdeiros nesse caso? F1 e F2, ok? Esse carro iria metade para o F1 e metade para o F2. Primeira linha sucessória, o cônjuge casado em comunhão universal de bens, ele não é herdeiro, ele é apenas meio, tá bom? Então, esse bem seria apenas dos filhos. Na segunda linha sucessória, contra os ascendentes, daí sim o cônjuge é herdeiro em todos os regimes. Fechou? Vamos em frente. Obrigado pela pergunta, Fran. Fique à vontade de fazer pelo chat aqui, que daí... Fique à vontade também de abrir o microfone, tá tudo bem, tá, galera? Mas eu gosto do chat porque eu encaixo no meio da explicação, tá? Fica um pouquinho mais dinâmico, mas fique à vontade de abrir o microfone, a sala é de vocês. Ô, Germano, oi, manda, Lucas. Pausa estratégica para eu tomar minha água aqui. Você falou de filho por afinidade, né? Só é considerado se determinado pelo juiz ou há, vamos pôr no exemplo anterior, Sinara, ela tratava o F2 como se fosse o filho dela. Não considera, só se o juiz determinar? Cara, isso é delicado até no direito, velho. Então, se a prova trouxer isso, tem que dar-lhe um penteleco na orelha dos caras da Carlos Chagas lá, porque é delicado, tá, Lucas? Porque esse guri tem mãe e tem pai, entendeu? Então, até no direito, isso é novo, isso é debatido. Então, respondendo a tua pergunta objetivamente, precisa deixar claro que um juiz autorizou que o F2 fosse descendente ou filho por afinidade. Beleza? Senão não tem elementos para dizer. Porque, afinal de contas, cara, alguém aí é padrasto ou madrasta, todo mundo trata bem as crianças, né? Pelo amor de Deus. Ninguém vai espancar a criança porque é filho do relacionamento anterior, entendeu? Pô, eu tenho um amigo que tem um casal cruzado, né? Ele tem um filhinho do anterior e ela tem uma filhinha do anterior. Pô, é lindo os dois ali, entendeu? São irmãos, praticamente. Mas não tem direito sucessório, entendeu? Ó, a Malu, por exemplo, trato como meu filho mesmo, chamo de filho e tudo. É isso aí, Malu, é isso aí. Pô, é natural que tu ame uma criança, pô, um serzinho lindo ali, mas não tem direito sucessório. Então, o que pode fazer? Pode deixar um testamento, alguma coisa nessa linha. Mas sucessório, o teu filho, Malu, que tu és madrasta, nome feio, madrasta parece mal, né? Mas não é isso, longe disso. Então, o teu filhinho aí, Malu, ele tem a mãe dele e é quem é ascendente dele, tá? Então, tentem não levar para o coração. Eu estou somente trazendo o Código Civil para vocês, tá? Tudo bem, meus queridos? Então, vamos nessa. Bora lá. Ó, o Dani falando, morava muito tempo juntos. Pô, morar junto não significa que vai trocar de pai ou trocar de mãe, entendeu? Pelo direito, a pessoa tem um filho e continua sendo pai da criança mesmo que não more mais com ela, tá bom? Quando os pais se separam, aí ficam 20, 30 anos separados e a criança continua sendo filho do pai divorciado. Tudo normal. E mora com a mãe, bem normal. Tá bom, galera? Então, vamos nessa. 3. Olha o tamanho da questão, de novo. 5, 6 linhas de... Oi.
Quem? Uma dúvida, Mano Marcelo aqui. Se no caso a Sinara morresse e o filho fosse só ali do estagiário, quando ela viesse a falecer no testamento, nos 50% disponível, onde não está infringindo a legítima, ela conseguiria deixar esse bem para esse filho do estagiário, mesmo que não fosse um filho dela de sangue, certo? Sim, sim, sim. Testamento deixa para quem tu quiser. Desde que não fira legítima, naturalmente. Pode deixar para primo, para tio. Não pode deixar para cachorro, tá? Cachorro é proibido. Pode deixar para alguém para cuidar do teu cachorro, mas deixar para cachorro não é permitido. Pode deixar para CNPJ, tá, Marcelo? Pode deixar para ONG. Cara, é liberado. Então, o fato de ter um filho, meu filho eu vou atender com a legítima. E, sei lá, o meu enteado eu vou atender com o testamento. Tá tudo certo, funciona também, tá? Fechou, obrigado. Valeu, meu querido. Bora lá, meu gurizada. Bom que já tem gente respondendo aqui. Ó, temos D, o Hernani, D, a Júlia, D, Olivier e B, a Lid. Vamos em frente. Estagiário, olha o tamanho da pergunta, né? De novo, né, galera? Ó, vamos aqui para a resposta, né? Nesse caso, como fica a sucessão do patrimônio de quem? O estagiário, é ele quem está matando hoje, né? Então vamos nessa. Estagiário, aí a gente começa a ver quem é a estrutura familiar e para onde vai esse dinheiro. Regime de separação total de bens. Se não fala legal, não fala obrigatória e não traz os critérios da separação legal obrigatória, tu considera separação voluntária, ok? Separação voluntária. Voluntária, ou a prova adora trazer o termo consensual. Ou consensual. Tá bom? Então, trabalha como separação voluntária. Então, estagiário mais Sinara. O patrimônio, um sítio que era desfrutado pelo casal. Desfrutar algo garante que eu sou dono desse algo, sim ou não, galera? Não, né? Desfrutar algo não garante que é meu. Pô, tem um amigo lá que eu como churrasco direto com ele, a churrasqueira dele é minha? Não, não é, né? A churrasqueira é dele. Então, vamos lá. O sítio é avaliado em 3 milhões de reais e estava no nome do estagiário. Então, eu consigo dizer que o estagiário tem 3 milhões de patrimônio. Beleza. Um trágico acidente de carro vitimou o estagiário e seu único filho, Julio Iglesias. E era fruto de um amor de verão na juventude, bem antes do estagiário conhecer a Sinara. Ou seja, o Julio Iglesias era filho de outra mamãe aqui, a mamãe X. Julio Iglesias deixa, além da mãe desolada, 2 irmãos do atual casamento da sua mãe. Ou seja, a mamãe X casou com o novo papai Y, e aí tem o Júlio 2 e o Júlio 3, tá? Beleza? Essa é a estrutura familiar, tá bom, galera? Tá claro para vocês? Conseguiram acertar o desenho da estrutura familiar? Isso é interpretação, tá? Tem que estar bem afiado aí para fazer isso rápido. Livia perguntou, voluntário é o único caso sem meação, correto? Sim, correto. Ou quando não tem bens comuns, né? Daí não tem meação. No caso da comunhão parcial, se não tiver bens comuns, não tem meação também. Maravilha, vamos em frente. Então, como é que funciona a história? A mãe do Julio Iglesias entra na sucessão em concorrência com Sinara. Galera, a mãe do Julio Iglesias, ela foi um amor de verão. O amor terminou. Quem são os herdeiros? Primeira linha sucessória, descendente mais cônjuge. Segunda linha sucessória, ascendente mais cônjuge. Terceira linha sucessória, o próprio cônjuge. Quarta linha, colaterais. Então, em nenhum lugar fala de ex-esposa, concorda? Ainda que tivesse vivido junto 40 anos, divorciou, fez o processo todo de divórcio, terminou o matrimônio ou terminou a aventura de amor, seja o que for, acabou a relação sucessória, tá bom? Então, a mãe do Julio Iglesias não pega nada, beleza? E outro ponto, não existe direito de representação na linha sucessória ascendente. Representação é só para baixo. Então, não tem como a mãe do Julio Iglesias vir representá-lo na sucessão, tá bom? Não existe representação para cima. Então, o Julio Iglesias morreu, portanto, temos o estagiário e o Julio Iglesias mortos.
Então, a mãe entra na sucessão? Não, nem pensar. Em nenhuma hipótese, essa mãe vai entrar na sucessão. B, os irmãos do Rúlio entram na sucessão em concorrência com a Sinara. Não, galera. O J2 e J3 tem pai e tem mãe. E não tem nada a ver com o estagiário. Concordam? Está bem claro no desenho ali. Tem o pai Y e a mãe X. Eles que se virem com os pais deles. Então, os irmãos não entram de forma alguma. C, a Sinara é meeira e herdeira? Nananina, não. No regime de separação total de bens, não existe meação. Portanto, D de dado, a Sinara é a única herdeira. Beleza, meus queridos? Questãozinha boa de revisar alguns conceitos aí, né? Boa de rever, boa de pensar no detalhe. Deixa eu ver o que tem aqui de dúvidas. Júlia, seria herdeiro se ele tivesse neto. Perfeito, Ju. Se tivesse aqui um filhinho aqui, ó, por exemplo, sei lá, um bebê, vou chamar de bebê, tá? Um bebê aqui embaixo, aí sim, aí pensa bem, o bebê, ele é descendente do estagiário, concorda? Ele é descendente. Na ausência do Julio Iglesias, sobe o bebê, ele é descendente, sim. Ele está na primeira linha sucessória. Então, seria bebê mais Sinara, os herdeiros nessa situação. Beleza? Obrigado, Júlia, pela pergunta aí. A Fran perguntou, essa morte 2 é como oriência? Dá para entender que sim, tá, Fran? Dá para entender que sim, porque ele não... olha só, se envolver no acidente trágico de carro, se não falou o seguinte detalhe, prestem bem atenção. O que vai mudar essa sucessão aqui, Fran? A dúvida é ótima. Se, por exemplo, a questão trouxesse estagiário morreu na hora e o Júlio morreu a caminho do hospital. Aí muda tudo. Porque aí o estagiário vai ter, no momento que o estagiário morreu, vamos supor, o estagiário morreu às 16h02, tá bom? O estagiário morreu às 16h02. E o Júlio morreu às 16h05. Qualquer tempo diferente, tá? Beleza? O estagiário morreu às 16h02. Nesse exato momento, às 16h02, o que acontece? Como é que é a família do estagiário às 16h02, galera? Ele tem cônjuge e tem filho, concorda? Ainda que o filho tivesse todo estrupiado do acidente, tá? Mas ele tem cônjuge e ele tem filho. Então, nesse caso, o dinheiro do estagiário vai metade para o Julio Iglesias e metade para a Sinara. E aí, 3 minutos depois, o Julio falece. E aí, sim, o Julio vai transferir o dinheiro que ele recebeu do estagiário para a mãe e o pai dele. Entenderam quanto muda essa história, galera? Tudo bem? A Fran que perguntou da comoriência. Ficou claro para ti, Fran? Me diz aqui no chat se sim, por favor. É lindo isso, né? É um negócio sensacional, né? Não tem como não se apaixonar pelo módulo 6, né? Na boa, não tem como. Faça um coraçãozinho aqui e tá apaixonado pelo módulo 6. Eu acho sensacional esse módulo, sério. O negócio é sensacional, é lindo. Obrigado, Malu. Obrigado, Maila. Obrigado, Elaine. Meus mulheres são mais carinhosos. Os guris estão tão tímidos de fato que se apaixonaram. Ó, o Nilson falou que se apaixonou. O Olivier também, obrigado. Vamos em frente. Ó, Olivier, muitos corações. Estagiário também, sensacional. Ô, Gê, mais uma pergunta ali também dessa do horário. Se fosse do contrário, o Júlio que tivesse morrido antes, e no caso do bebê ali, né, ia ser tudo da Sinara e o bebê ficar de fora, né? Não. Nesse caso, Não? comoriência ou morrer antes, o Júlio indifere, tá? Indifere. Tanto faz se o Júlio morreu há 10 anos, há 10 minutos, ou junto. Ele simplesmente é pré-morto, e aí o bebê, ele é o descendente mais próximo. Tá bom? A Mayla fez uma pergunta muito boa aqui. Esse bebê herdaria por representação? Coloque aqui no chat. Sim ou não? O que vocês acham? Essa aí da dúvida direto, galera. Esse bebê herdaria por representação? Não, boa. Mayla, o que acontece? A primeira linha sucessória, ela não fala filho, ela fala descendente. Quem são os descendentes? Filho, neto, bisneto, tataraneto. Até 4 desce, tá?
Beleza? Então, em não encontrando o Júlio, eu procuro o neto. Encontrei o bebê. É por direito próprio. É por causa da primeira linha acessória, tá mais lá. Quando que seria a representação? Se esse Júlio tivesse um irmão. Aí o Júlio mais o Lucas, por exemplo. Aí o Júlio é pré-morto. Aí, ao invés de entregar tudo para o Lucas, eu subo o bebê por representação, levando metade por representação, representando o pai dele, que é pré-morto, e o Lucas levaria a outra metade da herança descendente. Beleza, Maila? Maravilha, obrigado pela pergunta. Pergunta excelente, tá? O Jander perguntou, a meação acontece em quais regimes de casamento? Todos, menos a separação voluntária, tá, Jander? Todos os demais têm meação. Fechou, galera? Muito obrigado pelas perguntas aí. Gosto muito quando a aula é mais interativa assim. Vamos em frente. 4. Estagiário Sinara, casar, toda a historinha de novo. Vamos descobrir quem morreu. Aqui eu fui mais sacana, eu botei quem morreu mais pro meio, tá? Então, divisão da massa patrimonial não me diz. Tá lá. Opa, Sinara e seu coração partido. Tá bom. Ao falecer, deixou, ou seja, deixou 5 filhos comuns a cônjuge. Então, está falando do estagiário. Maravilha. Então, o estagiário morreu. Mas, Sinara, o estagiário morreu. E vejam bem, eles tinham F1, F2, F3, F4 e F5. 5 filhos comuns, tá? Opa, trouxe antes o tubarãozinho. 5 filhos comuns ao casal. Vejam bem, galera. 5 filhos comuns mais o cônjuge seria 1/6 para cada um, né? Eu já falo na questão especificamente, mas só para relembrar uma coisa. Seria 1/6 para cada um. Putz, mas aí essa mãe vai passar trabalho? O Código Civil ele dá uma protegida no cônjuge quando é pai ou mãe, quando é ascendente, de todos os filhos. Então tem uma reserva de 4ª parte aí, que é a reserva dos 25% sobre a herança, ok? Então, fora o direito da meação, que é do cônjuge, a depender do regime, o direito à herança, ele tem direito de 25% quando ele for herdeiro, concorrendo com todos os filhos comuns do casal. Beleza? Mas vamos entender se esse direito pega aqui nessa questão. Casar é separação obrigatória de bens, ou seja, separação legal. Tá bom? Separação legal é aquela que, pela súmula 377, ela tem meação dos bens comuns. O cônjuge não é herdeiro na primeira linha, ele é excluído da primeira linha. Então, o cônjuge não é herdeiro na primeira linha. Não é herdeiro na primeira linha. E tem a súmula 377 que dá direito à meação. Lembrem-se que, desde o ano passado, o STF permitiu, não é que mudou a lei, tá, galera? Permitiu que o maior de 70 anos, ele possa, por pacto antinupcial, escolher outro regime, ok? Inclusive, afastar a súmula 377. Então, se o estagiário assinara tivesse em pacto antinupcial, declarando outro regime ou o afastamento da súmula 377 da comunhão dos aquestos, né? Aí eles poderiam seguir esta escolha, tudo bem? Mas precisa declarar escolha com pacto antinupcial, que deixa claro que não tem. Beleza? Não é que o regime de casamento de 75 anos mudou no Brasil. Não. É que o STF permitiu que o casal, se tiver nas plenas capacidades, escolha outro regime, tá bom? Mas o regime legal dos 75, 70 mais continua sendo comunhão, separação obrigatória, separação legal de bens. Vamos em frente. Então, o estagiário tinha 5 milhões, todo ele construído antes do casamento com a Sinara. Então, o estagiário tem bens particulares de 5 milhões. Beleza. Ao falecer, deixou 5 filhos comuns a cônjuge. Veja bem, não cita bens comuns. Então, a súmula 377, ela dá direito à meação. Meação do quê? Dos bens comuns. Como não tem bens comuns, a meação é 0. Ela tem direito à meação? Tem. Mas qual é o tamanho da meação? 0. Então, ela é meieira de 0.
E ela é herdeira na primeira linha acessória, galera? Sim ou não? Não. Porque o Código Civil não gosta de velho. Já que tu casou velho, tu tem que proteger e gosta dos descendentes, tá bom? Então vamos em frente. Sinara é meira de 2,5 por causa da súmula e os filhos são herdeiros do restante. Não. Ela não é meira dos bens particulares. Ela é meira dos bens comuns. Portanto, ela não é meira de 2,5. B de bola. Sinara é apenas herdeira da quarta parte em atendimento do artigo 1832 do Código Civil, que protege a cônjuge sobrevivente mais de 3 filhos. O artigo está correto, tá? É o 1832. De fato, a quarta parte existe quando ela for herdeira. Ela não é herdeira aqui. Então, ela está fora, inclusive, do artigo 1832. Tudo bem? Ela não tem a lei da parideira a favor dela, porque ela não é herdeira. C de casa, não é meira nem herdeira, sendo patrimônio dividido igualmente entre os filhos. Perfeito. Gabarito, letra C de casa. D de dado, Sinara herda por cabeça em concorrência com os filhos, ficando 1/6 para cada herdeiro. Não. Essa aqui em nenhuma situação aconteceria, tá? Porque se porventura ela fosse herdeira, ela não levaria 1/6, ela levaria 25%. Porque em sendo ela herdeira, ela ativaria a lei da parideira dos 25%, que é a lei da quarta parte. Tudo bem, meus queridos? Legal, né? Bastante detalhezinho aí, eu sei, mas vamos em frente. Uma coisa importante, a Sinara então vai ficar desamparada. Vamos lá. A lei, para começar, ela não permite desamparo de filhos para os seus ascendentes, tá? Desamparar pai ou mãe é contra a lei. Então, de certa maneira, esses guris vão ter que amparar a mãe, tá? Legalmente falando, eles têm obrigação legal de amparar a mãe, primeiro. Segundo, imagina que parte desses 5 milhões fosse o imóvel da família, tudo bem? Onde a família morasse. Aí, nesse caso, o direito real de habitação entra em campo. O juiz certamente decretaria, nesse caso, que a Sinara continuasse a viver nesse apartamento, nessa casa. Ela não teria a propriedade do bem, mas ela teria a posse. Com uma razoável tranquilidade aqui. Direito real de habitação, o nome disso. Beleza? Ok? Estão tranquilos com isso? Então vamos em frente. Deixa eu só ver se eu consigo deixá-los um pouquinho maiores aqui na minha frente. Ajustar a visualização, eu quero vê-los maiores. Fechou. Maravilha, acho que eu consegui deixá-los maiores aqui para mim. Ok, vamos nessa. Bora para frente. Oi, Fê. A gravação fica lá na plataforma, tá? Dentro de laboratórios de questões, lá na plataforma. Obrigado por estar aqui conosco neste tempo. Volte na semana que vem. Vamos lá. Estagiário e Sinara casaram sob o regime de participação final nos aquestos. Como é que é esse regime? É um regime que a gente olha menos, por quê? Porque o Código Civil brasileiro, ele tem menos dessa história, tá? Basicamente, o Código Civil inventou esse negócio em 2002, mas ninguém pegou esse negócio, tá? Ninguém casa no Brasil nesse regime. Mas, caso venha na prova de vocês, ele é igualzinho à comunhão parcial de bens, como a Júlia bem trouxe aqui. Igualzinho. Qual é a diferença dele, então? Durante o matrimônio, pode ser, o cônjuge pode, se tiver escrito no pacto antinupcial, ele pode até vender imóvel, contrair dívida, tudo livre, tá? Fica bem mais tranquilo, portanto, a jornada, tá? Ok? Então, vamos nessa. Quem morreu? Vamos ver. O estagiário faleceu, então o estagiário morreu. Estagiário mais Sinara. De novo. Olha só. Regime de comunhão parcial final, participação final nos aquestos, que é igual a comunhão parcial. Vamos em frente. Durante o casamento, a Sinara acumulou 1 milhão e o estagiário 2 milhões. Olha só, galera. Regimes que têm meação, não existe essa de Sinara acumulou tanto, estagiário acumulou tanto. Durante o casamento é tudo deles, ok? Então eu posso dizer que de bens comuns, esse casal acumulou 1.000 mais 2.000, portanto, 3 milhões de reais são os bens comuns do casal, ok? Durante o casamento. Antes do matrimônio, ele tinha 270 mil,
referente a um carro esportivo. Durante o matrimônio também, ela recebeu herança de uma tia-avó. Ela morreu, galera? Sim ou não? Não, ela está viva. Então, a herança dela continua sendo dela. Vou riscar aqui. Ok? Porque a herança não se comunica, então é um bem particular, e, dado que não se comunica, ela só vai entrar na herança da Sinara, só que a Sinara não morreu. Então, esses 2 milhões são dela. Bens particulares do falecido, galera. O que temos? 270 mil de um carro. Tão simples quanto essa é a jornada. Além disso, deixando 2 filhos exclusivos. Então, 2 filhos do casamento anterior. F1 mais F2. Maravilha. Essa é a jornada do estagiário. Vamos fazer a continha aqui. Bens comuns, 3 milhões. A Sinara leva 1,5. E os filhos do estagiário, F1 e F2, levam 1,5 milhão, dividido por 2, 750 mil cada um. Tudo bem? Alguém liberou o áudio, se quiser fazer uma pergunta, fique à vontade que eu estou ouvindo vocês. 750 mil para cada um dos filhos. E dos bens particulares, galera? Um carro de 270 mil, pelo regime da primeira linha acessória, eu divido por cabeça. Então fica Sinara, filho 1 e filho 2. 270 mil dividido por 3 dá 90 mil para cada um. Então 90 mil cada cota parte aqui dos bens particulares. Ok? Tudo certo nessa divisão aí, galera? Alguma dúvida? Vamos responder então a questão. A Sinara tem meação de 1,5 milhão. Perfeito, está correto. Herança de 1,77 milhão a dividir entre filhos mais Sinara, totalizando 590 mil cada. Galera, 590 mil para cada. É menos do que 750 que a gente achou aqui, só da parte que sobrou da meação. Ou seja, está errado. Ele está considerando tudo um bolo só e dividindo por 3. Está errado. A Sinara vai levar 1,5 milhão de meação e apenas 90 mil de herança. Ok? Deixa eu colocar aqui para vocês. Meação e herança. A Sinara, meira de 1,5, herdeira de 90. Os guris, F1 e F2, meiros de nada, né? Porque afinal de contas o filho não é meiro nunca, e herdeiro de 750 mais 90, 840 mil. Essa é a resolução da brincadeira. Vamos em frente. 490 mil, então, tá errado. 590 tá errado. B, meação de 1,5 milhão para a Sinara, perfeito. Herança de 1,77 a dividir entre os filhos, totalizando 885 para cada filho. Tá errado. Ele está desconsiderando os 90 mil que a Sinara participa dos bens particulares. C de casa, meação de 1 milhão para a Sinara, mais herança de 90 mil para a Sinara, mais herança de 1,18 a dividir entre os filhos, totalizando 590 mil para cada. Está errado também. A meação de 1 milhão já está errada e a parte dos filhos também está errada. Ele está tendo a questão que tentou misturar patrimônios, tá? Qual que entra, qual que não entra. Então, se colocar algum patrimônio errado, vai achar a resposta errada. D de dado, meação de 1,5 milhão para a Sinara, perfeito. Herança de 90 mil para a Sinara, perfeito. Herança de 1,68 a dividir entre os filhos, totalizando 840 mil para cada, perfeito. Gabarito letra D de dado, D de Dali ser CFP. Lucas Bucheroni, meu parceiro, mande. Boa noite, Gi. E se, por exemplo, fosse só uma separação, eles não tivessem morrido? Esses 2 milhões aí entram na conta ou não? Duas coisas sobre separação. Primeiro, separação não envolve patrimônio para filho, tá? Esquece. Filho não pega nada na separação dos pais. Então, falou em separação, a gente tem uma questão depois para tratar aqui. Separação, olha somente para casal, esquece os filhos. Esse é o primeiro ensinamento. Segundo, separação não pega bens particulares. Os bens particulares vai ser só na herança, ok? Só no falecimento. Então, basicamente, separação aqui seria como? Pega esses 3 milhões, divide por 2.
Vai ficar 1,5 para cada um. Ok? A separação seria isso. 1,5 milhão para cada lado. Ele fica com os 270 dele, que já eram dele, e ela fica com os 2 milhões da tia-avó, que já era dela. Ok? Separação seria dessa forma. Show de bola. Valeu, meu querido. Livia, ainda bem que não tinha resposta contabilizando a herança como se fosse do estagiário. Teria errado por falta de atenção. Tem que cuidar, porque esses 2 milhões são da Sinara, né? Então não entra no bolo. Ela não morreu, então não sucede a Sinara. Ok, meus queridos? Vamos em frente. O estagiário Sinara, tá bom o ritmo, galera? Tá muito detalhado, tá muito rápido. Me digam aqui no chat se está ok, se está rápido, se está devagar, que eu trago detalhes, imaginando que vocês gostam. Se quiserem um pouquinho mais rápido, a gente pode acertar o cronômetro também. Vocês quem mandam aqui, para isso que a gente está ao vivo, tá? Senão era muito mais simples gravar e mandar para a plataforma e tá resolvido, né? Mas não, a gente está aqui ao vivo justamente para obedecer a vocês. 6. O estagiário Sinara está lá, olha o tamanho da questão de novo. Vamos descobrir quem morreu. Ou quem está planejando a sua morte, no caso do estagiário dessa questão. Vem sempre o final. O estagiário, então, desolado com a tragédia, procura você para entender como seria a sessão no seu falecimento. Então, a gente vai ter que matar o estagiário, de novo. Ok? A gente vai simular a morte do estagiário, nesse caso. Eide, que legal te ver aqui. Um beijo para ti, guria. Vamos lá. Você, então, orienta o quê? Vamos ler as questões para descobrir como está. O estagiário e a Sinara viviam sob o mesmo teto, em pacífica relação de casal há 12 anos. Aqui, ó, galera, presta muita atenção, tá? Eu falei mais cedo lá sobre o filho por afinidade, né? Filho por afinidade, o juiz tem que deixar muito claro que é filho, tá? O Lucas me perguntou isso mais cedo, né? Já uma relação de união estável, tendo os elementos, já é uma união estável, tá bom? Quais são os elementos? Uma relação, né? Ali, duradoura, e a justiça não fala quanto tempo 6 meses pode ser duradouro, então uma relação duradoura, contínua, ok? Com o objetivo de construir família. Sim, fazer amor, galera, tá bom? Objetivo de construir família, então, isso tudo considera uma relação de união estável, tá bom? Então aqui tenho tranquilamente os elementos para entender que é relação de união estável. Há 8 anos adquiriram um imóvel de R$1 milhão, ou seja, vivem sob o mesmo teto, compraram imóvel junto, beleza. O estagiário também tinha investimento de 500 mil anteriores ao casamento. Então vamos lá. Bens comuns dos caras, 1 milhão. Bens particulares, somente de quem morreu, somente do estagiário. Então 500 mil. Há 35 anos o estagiário teve um amor de verão que teve como fruto seu único filho, Aristóteles. O estagiário mais Sinara, e aqui teve o Aristóteles. Beleza? Em uma tragédia, há 2 anos, Aristóteles faleceu, deixando órfão o pequeno Platão, de apenas 2 meses. Então, o Platão, que é o bebê, né? Então, o Platão está vivo. E ele é o quê? Neto do estagiário. O estagiário, então, desolado com essa tragédia, procura para saber como vai ser a sucessão no seu falecimento. Vamos lá. A Sinara seria a única herdeira, dado que Aristóteles, além de não ser filho do relacionamento atual, porque ele é de um amor de verão, né? Além de não ser filho do relacionamento atual, ainda é premorto ao estagiário. Galera, direito, Código Civil, adora um descendente. Então, ele não vai deixar esse bebê desamparado, concordam? É nítido, para baixo, todo santo ajuda, né? Então, o patrimônio do estagiário vai sim descer para o Platão. Está errado essa alternativa A aqui, porque para baixo todo santo ajuda. Descendentes herdam por representação, herdam por direito próprio, mas eles sempre estão no bolo, tá bom? Então, descendente não fica desamparado. B de bola. A Sinara seria apenas meeira dos bens comuns durante o relacionamento. De fato, não fala qual é o regime. Então, qual regime a gente considera, galera? Comunhão parcial. Ok? Não fala o regime, a gente considera comunhão parcial. Ela seria meeira dos bens comuns? Sim, seria.
mas o Platão ser o único herdeiro está errado. Porque a cônjuge é herdeira na primeira linha sucessória na comunhão parcial de bens. Então está errado que o Platão seria o único herdeiro. C de casa. A Sinara seria herdeira dos bens durante o casamento, beleza. E herdeira dos bens particulares, enquanto que o pequeno Platão seria o único herdeiro por direito próprio dos bens comuns pós-meação, ok? Mas concorrente nos bens particulares do avô. Perfeito. A alternativa C está bonitinha, completinha. Só para desenhar aqui, né, galera? Vamos trazer aqui como é que seria. A Sinara é meeira aqui e o Platão é o único herdeiro dessa segunda parte. Então, a Sinara leva 1 milhão de bens comuns, né? Então, peraí. Então, a Sinara leva 500 por meação e o Platão leva 500 por herança. Direito próprio, tá? Porque ele é descendente do estagiário. E aí, do outro lado aqui, nos bens particulares, que são mais 500 mil, aí a Sinara leva 250 e o Platão leva mais 250. Essa é a dinâmica. Tá bom? 250 para cada um de herança. D de dado. A Sinara seria meeira dos bens comuns durante o relacionamento, sim, de fato, e herdeira em concorrência com Platão em todo o restante pós-meação. Não. Por quê? Porque o Código Civil protege o menor aqui, ó. Então, esses 500 mil seria somente do Platão. Beleza, meus queridos? Todo mundo que respondeu aqui no chat colocou o C. Espero que tenha ficado claro para vocês. Vamos em frente. 7. O estagiário faleceu deixando suas 2 filhas. Faleceu viúvo, né? Então, ele não tem cônjuge nesse caso aqui. 2 filhas, Pepe e Neném, cantando Quero Te Encontrar. Quero te amar. Não, isso é Claudinho Bochecha, né? Qual é a música do Pepe e Neném? Me ajudem aí. Quando você sabe. Não, eu cantava quando você passa o sinto seu cheiro. Isso é Banda Eva. Putz, cara, eu sou velho, mas não lembro de Pepe e Neném. Era aquela de fazer o pescocinho, né? Não, isso é Fat Family. Putz, alguém lembra de alguma música da Pepe e Neném? Tá só piorando, Germano. Oi? Tá só piorando aí. Pois é, eu não tô conseguindo chegar na música do Pepe e Neném. Daqui a pouco a gente lembra. Mas, enfim, eram as gêmeas aquelas, né? O Baby é o amor. O Baby, não consigo lembrar por aí. Mas tá bom, vamos em frente, Pepe e Neném. Sem deixar testamento. Sensacional. Pepe, então, decide renunciar à herança sem indicar beneficiário, que é a tal da renúncia pura e simples, né? Ela simplesmente disse assim, a Pepe virou lá para o tabelião ou para o juiz, né? Pode ser no inventário extrajudicial, lá no tabelião, ou pode ser no juiz, lá no inventário judicial, e a PP diz assim, ó, eu não quero a herança do meu pai. Não quero, não me faz bem, não vai me fazer bem e tal, não quero. Então, como é que fica essa história? Seria o estagiário, PP e Neném, né? Tá bom? Nada me faz esquecer, PP e Neném anos 2000. Pelo título não conheço. Se quiser abrir o áudio e cantar aí, meu querido estagiário, fique à vontade, mas eu não consigo lembrar da música dessas gurias, mas eu lembro que elas fizeram sucesso. Eu então, acho que é o amor, tá? Mas era como eu toco violão, ela é uma versão de uma música em inglês do Cat Stevens, que era baby, baby, it's wild world. Só que eu acho que ela falava baby é o amor, eu acho que era algo do tipo. Sensacional, Olivier. E gostei da entonação, meu amigo. Muito obrigado por salvar aqui o professor que não lembra de Pepe e Neném. Vamos em... Sensacional. Depois de terminar a aula, vocês procuram no YouTube lá e mandam no grupo do CFP ali para a gente dormir ouvindo Pepe e Neném. Olha só, galera. No momento que a Pepe renuncia pura e simplesmente, a parte dela volta para o monte, tá? Então, volta para a sucessão toda. É como se ela fosse pré-morta. Igual a renúncia é a pré-morte, tá? Beleza? Então, ela basicamente tira o seu direito à herança e quando ela renuncia, ela também tira o direito à herança do PP Júnior, por exemplo. Tá bom? Por quê? Porque a renúncia, eu falei na questão anterior ali, eu falei que o menor nunca fica desamparado, né? Mas quando essa pessoa aqui, que é responsável pelo menor,
de pura e espontânea vontade, renuncia à herança do seu pai, ela está resguardando, dizendo que ela se vira para cuidar do Júnior sem essa herança, entendeu? Então tem um responsável ali na história. Por isso que a renúncia tiraria, inclusive, o Júnior do campo, tá? Nesse caso, a Neném continua aqui, o dinheiro da parte renunciada volta para o Montemor do falecido, portanto, a única herdeira aqui é a Neném, levando 100%. Tanto a parte que era dela, quanto a parte da renunciante. Vamos ver as alternativas, então. A parte de PP será transmitida por representação a seus filhos, se houver, ou acrescida ao quinhão de Neném. Quinhão é parte, tá, galera? Mas tá errado. Não será transmitida por representação. Não será. Porque a renúncia, ela cancela o direito de representação, ok? Então tá errado dizer que será transmitida a representação a seus filhos, se houver. Não vai ser. B de bola. Neném receberá apenas seu quinhão hereditário e a parte renunciada pela PP irá para outras linhas sucessórias. Não, volta para o monte, ali hereditário, né? Volta para o monte Mor, monte sucessório, e quem tem direito a esse monte? A própria Neném. Então não entra outra linha sucessória no meio, tá? Volta para o monte e aí a Neném pega essa parte para ela, ok? Então, tá errado que vai para outras linhas sucessórias. C de casa, a parte de PP não pode ser transmitida por representação a seus filhos, ainda que eles existam, sendo, portanto, acrescida ao quinhão da Neném. Perfeito. Então, PP e Neném não existirá mais. Depois dessa briga sucessória aí, ficou apenas a PP em carreira solo sem dinheiro e a Neném em carreira solo com os bolsos cheios da herança do papai estagiário. Tudo bem, meus queridos? Vamos para a D. A renúncia é inválida sem testamento. Não tem nada a ver, galera. O testamento, ele serve para deserdação. Seria o estagiário deserdando alguma das filhas por algum motivo muito grave, uma indignidade, um atentado contra a vida, algo assim, ok? Então, o testamento do estagiário deserdando a sua filha PP. Aí seria deserdação. A renúncia é um ato de escritura. Na escritura pública, lá no momento da abertura da sucessão, a PP, de livre escolha, renuncia à herança. Então não tem nada a ver com o testamento. O testamento quem escreve é o estagiário. Tudo bem, galera? A renúncia quem escreve é via escritura pública, a PP ou a Neném. Tudo bem? Diga, Sibeli, qual é a tua dúvida? Germano, no caso, a PP poderia renunciar a favor do filho dela ou teria que ser a mesma linha sucessória? Ela pode renunciar a favor de quem ela quiser. Inclusive, essa é a próxima questão. Porque a renúncia a favor de... Deixa eu explicar na próxima questão, porque depois esse vídeo vai cortado lá para a plataforma, e aí vai faltar a explicação na questão 8 para quem olhar só para ela, tudo bem? Beleza, valeu. Então vamos em frente. Tudo bem aqui, galera? Essa é a chamada renúncia pura e simples. Eu simplesmente tiro o meu time de campo. Vamos em frente. Oi, quem falou? Lucas, manda. Falando da questão que o estagiário pode, né, afastar a PP ali por, no caso de exclusão ou algo do tipo. Quando acontece isso, apenas, aqui no exemplo, só apenas a PP ela sairia e se ela tivesse um filho, ele não perderia o direito da herança, tá? Nesse caso, aconteceu isso, ela foi excluída, né, e tem a Neném. O filho da PP, ele recebe a herança por direito próprio ou por representação? Quando se ela fosse deserdada ou excluída por indignidade, são atos diferentes, tá? Deserdar, quem deserda é o estagiário. Excluída por indignidade, quem exclui são os outros herdeiros ou o Ministério Público, tudo bem? A Suzane von Richthofen, por exemplo, ela foi excluída. Por quê? Não deu tempo. Imagina, ela chegou lá no quarto com os irmãos cravinhos para matar o pai. Imagina o pai, peraí, filha, espera um pouco, eu vou te deserdar aqui no testamento e daqui a pouco tu me mata. Não dá, né? Então, quem excluiu a Suzane von Richthofen foi o Ministério Público, tá bom? Por acusação, né? Então, vamos lá, nessas duas situações, Lucas, tanto deserdação quanto exclusão por indignidade, o menor não tem culpa da loucura da sua mãe que resolveu matar os pais. Então, ele herda por representação, tá bom?
Beleza? Então, ele representa a mãe pré-morta, ou representa a mãe excluída, ou representa a mãe deserdada. Beleza. Beleza? Fechou? A Júlia tinha uma dúvida aqui, mas já... Representação em caso de morte? Não. O filho representa a mãe excluída ou representa a mãe deserdada também, tá, Júlia? Boa pergunta, Lucas. Obrigado. Adoro que vocês fazem boas perguntas, meus queridos. Todas as perguntas são boas, né? Então, todas foram boas até agora e não tem pergunta besta. O besta é quem não pergunta. E leva suas dúvidas para casa. Então, obrigado pelas perguntas. Mas em caso no material, exclusão por indignidade não atinge os descendentes. Como uma renúncia? Fran, tu entendeu agora? Me diz aqui no chat se ficou claro para ti. Porque é mais ou menos a linha de pergunta aí do Lucas e da Júlia, né? Tá bom? Maravilha. Então, o único caso, repito, o único caso que o menor, o júnior aqui no caso, vai ficar desamparado da herança do estagiário é se a mãe dele, nas suas plenas capacidades, renunciar, e aí ela tira o filho junto, porque afinal de contas ela é responsável pelo menor. Ok? Vamos em frente. Questão 8. O estagiário faleceu deixando 2 filhas, Pepe e Neném. O estagiário, Pepe, Neném. Além da avó materna. Tem uma véia no meio. A dona Genoveva. Ele não deixou o testamento. Neném, então, decide renunciar à herança em favor de sua bisavó, por quem tem muito carinho. Como será feita a partilha? Vamos lá. Então, a Neném vai renunciar, só que não uma renúncia pura e simples, e sim uma renúncia em favor da Genoveva. O que significa renúncia em favor de? Ou renúncia translativa, ou, que o direito diz no pé da letra, no pé da lei, é cessão de direitos hereditários. Ok? São as 3 formas de chamar esse troço. Renúncia em favor de, renúncia translativa ou cessão de direitos hereditários. O que significa isso? A Neném tem direito hereditário, concordam? A Nenê e a Pepe têm direitos hereditários, elas são descendentes do estagiário. E aí ela pega e fala assim, eu quero ceder os meus direitos sucessórios. Ceder para quem, Neném? Para minha bisavó, para a dona Genoveva. Talvez alguém diga que a véia vai morrer em breve, né? Mas deixa quieto, isso não entra aqui no ponto. A questão é, quando ela renuncia em favor de, quando ela cede os direitos sucessórios, percebam que, na abertura lá da sucessão, o tabelião vai perguntar, Neném, tu aceita a herança? Ela vai dizer sim. Pepe, tu aceita a herança? E ela vai dizer sim. Nesse momento, ITCMD, tudo bem? Porque eu aceitei a herança. E aí ela vai dizer, senhor tabelião, eu aceito, mas eu quero transferir esse direito sucessório para minha bisavó. O tabelião vai dizer, tudo bem, pague mais um ITCMD. Que afinal de contas, tu estás aceitando a herança e transferindo para a tua bisavó. Então, o ITCMD ele é dobrado. 2 vezes ITCMD. Na verdade, galera, é um ato de doação. Então, ela aceitou a herança e doou a parte dela para a dona Genoveva. Por isso que tem TCMD dobrado. Tudo bem, galera? Ok? Quem renuncia pura e simplesmente nem paga ITCMD. Quem vai pagar ITCMD? Quem aceitou essa parte da renunciante. Ok? Tudo bem, meus queridos? Por isso que é errado chamar de renúncia translativa, tá? A prova já trouxe esse nome, mas ele está errado, tecnicamente falando. Não é passível de recurso, não é isso. Não briga com a questão. Responde e vai para a próxima. Mas, legalmente falando, é uma cessão de direitos hereditários, porque há a aceitação e a cessão no momento seguinte. Ok, meus queridos? Tá claro para todo mundo? Pergunta. Manda, Vini. Pode ter questão citando aí percentual, por exemplo, como herança e doação são alíquotas diferentes. A questão ela pode trazer esse tipo de abordagem, por exemplo, 6% para um, 4% para outro, ou aqui é mais a parte técnica mesmo? Cara, nunca vi, tá, Vini? Até porque é o seguinte, cara, os percentuais, eu até ensino isso lá na aula, né, mas
Os percentuais de ITCMD, eles são variados em cada um dos estados, né? Então, tem estado que cobra metade da doação, tem estado que cobra um pouquinho a menos, tem estado que cobra a mesma alíquota, mas tem uma faixa de isenção até tantos R$1.000. Então, a prova não cobra que tu conheça todas as leis estaduais, tá bom? Lá atrás, quando a lei estadual, quando a prova era só em São Paulo, aí tinha uma centralização de lei estadual paulistana, tá? Mas hoje não acontece, tá, Vini? Então, a prova vai te trazer, tá? Considere a alíquota de 6%, considere a alíquota de 4%, aí tu até calcula o ITCMD se ela quiser. Mas não é o caso de te cobrar com essas 27 unidades federativas desse Brasil, tá? São 27, né? Acho que 27 mais Distrito Federal, pode ser? Mas, enfim. Também não vem quantos estados tem no Brasil na prova, tá? Fiquem tranquilos. Show, obrigadão. Valeu, meu querido. Vamos resolver, então. A Nenê não pode fazer isso, pois a PP herdeira é necessária na primeira linha e tem direito constitucional à herança. O direito constitucional à herança é uma verdade, tá, galera? Ela tem. Só que a Nenê também tem. E ela decidiu doar, tá tudo certo. Então, ela pode fazer sim, tá? A avó do falecido se encontra na segunda linha sucessória. Se encontra, de fato. Ela é uma ascendente, mas ela não é uma herdeira na primeira linha, né? Então, ela fica de fora da herança normal do estagiário. Ela entraria lá na segunda linha, se não tivesse descendentes. B de bola. A Neném, ao fazer esse movimento, chamado cessão de direitos hereditários, terá cobrança duplicada de ITCMD e logrará êxito no seu pleito de transferir o patrimônio à bisavó. Perfeito, gabarito, letra B de bola. Perfeitinha. C de casa, para que esse movimento a favor da senhora Genoveva aconteça, a PP tem que estar de acordo. Afinal, ela tem preferência na herança como descendente. Não precisa de anuência dos outros descendentes, tá? Basta que a Nenê acate a herança, como eu expliquei antes. D de dado, a renúncia é inválida, visto que a Nenê só pode fazer uma renúncia a favor do monte. Não. A renúncia a favor do monte seria a renúncia pura e simples, tá? A renúncia, cessão de direitos hereditários, a renúncia translativa, ela pode ser para qualquer pessoa. Ok, meus queridos? Fechou? Legal, né? Quem tinha perguntado antes da renúncia, Cibele, né? Cibele, ficou tranquilo? Fiquei. Agora, me tira uma dúvida que me surgiu agora, Germano. No caso, como ela renuncia à herança, então o ato de renunciar a favor é uma doação, tem que ser um descendente, um herdeiro legal, ou na qualquer outra linha, ou eu posso renunciar a favor de uma outra pessoa que não está na linha sucessória do falecido? Tu pode doar para quem, Cibele? Para quem que tu pode doar? Tu. Qualquer pessoa. Perfeito, você não pode doar para cachorro, tá? Porque como é referência ao patrimônio, que é uma herança, eu fiquei nessa dúvida. Mas não. Perceba que é um outro capítulo patrimonial, né? A Neném aceitou a grana do estagiário, já era. Acabou essa história. E aí, no mesmo termo, ela já cede para a bisavó. Mas, aí, claro, ela tem que respeitar que ela não pode... ela não tem filhos, no caso, né? Se ela tivesse filhos, ela não pode desamparar os filhos. Então, o juiz não vai aceitar uma doação para a dona Genoveva se, por acaso, o filho dela for passar fome. Mas aí é outra história do direito mesmo, né? Então, tu pode doar para quem tu quiser? Pode, só que não pode tirar o direito constitucional da herança dos teus filhos, tá bom? E não pode doar para cachorro, para gato, essas coisas, tá? Só pode para CPF, para CNPJ. Ok? Tá. Ele entra no meu patrimônio é como se fosse uma doação convencional, então tem... Exatamente. Beleza. Não, Marte, nunca caiu o cachorro na prova, mas não duvido que caia amanhã ou depois, tá? E aí, se for para uma ONG para cuidar de cachorro, pode. Se for para uma prima com o objetivo de cuidar de cachorro, pode. Se for para o cachorro, não pode. O cachorro não tem CPF. Pelo menos ainda não, né? Vai saber para onde a gente está caminhando, né? Eu tenho 2 cachorrinhas aqui em casa, eu amo cachorro, mas, enfim, por hora, acho que CPF para cachorro estão se passando um pouco, né? Beleza? Suzana está com a mão levantada, diga. No caso, se fosse a favor de um filho, seria da mesma forma, ela teria que pagar o ITCMD 2 vezes, correto? Sim. Aham. Ok. Porque o filho não é herdeiro, ela é herdeira. Mas o filho é descendente, então é neto do estagiário. Ele que espere a vez dele. A justiça orienta deixar para
o descendente mais próximo, e os mais próximos excluem os mais distantes. Então, o filho da neném não entra na jogada nessa vez ainda. Ok? Beleza? A Júlia dizendo que... Não foi a Júlia. Cadê? Aqui, a Júlia. Dizendo que o cliente ligou para ela perguntando se poderia deixar para os gatos. Não pode, tá, Ju? Mesmo na vida real, na prova, não pode. Pode deixar para alguém que tu vai confiar que vai cuidar do gato, mas não pode deixar. Inclusive, o Brasil ele é meio ruim para aceitar encargos em doação. O que são encargos? Né? São cláusulas restritivas. Lá fora é mais comum isso, tá? Tem, por exemplo, eu vou deixar essa herança para o meu filho se ele passar em Harvard até os 21 anos. Eu já vi contrato, tá? Na minha frente, contrato assinado assim. Era uma doação, né, de $500 mil para o filho, se o filho passasse em Harvard até os 21 anos. Por quê? Porque o pai queria que o filho estudasse lá. E aí a doação cancelava se ele não obtesse esse benefício, esse negócio, né? Mas aqui no Brasil é mais chato para colocar encargos, tá? Então, por exemplo, vou deixar o dinheiro para o Lucas para ele cuidar dos meus cachorros. Se ele quiser usar o dinheiro para comprar um carro, ele pode, tá? Porque afinal de contas eu deixei para ele, não para os cachorros. Vai ser de bom grado que ele use o dinheiro para cuidar dos cachorros, tá? E não perante a lei. Vamos em frente. 9. Cadastro de cachorro físico, CCF. CCF é cadastro de cheque sem fundo na minha época, né? Era a linha 12 lá dos cheques. Mas vamos lá. 9. O estagiário assinar casado sobre comunhão parcial de bens. Vamos ver quem morreu. Não é morrer nessa, é divórcio. Muita atenção, tá? Caiu o divórcio na última prova, então marca divórcio. O estagiário assinar casado sobre comunhão parcial de bens. Após 20 anos, decide se divorciar. O estagiário mais Sinara. Beleza. Durante o casamento, adquiriram 4 milhões em bens. Então, bens comuns do casal, 4 milhões. Sugestão, tá, galera? Vocês viram que eu uso 4 mil e não 4 milhões, né? É muito zerinho para colocar. Então, na hora da prova, lá, deixa em 4 mil que tá bom, tá? Só fica atento para usar tudo na mesma casa, né? Não vai botar 200 mil como 200 mil, com um monte de zerinho, e usar 4 milhões só como 4 mil, né? Tá bom? Usa tudo na mesma casa que funciona. Se te habitua assim, faltam 30 dias a prova, dá para pegar esse jeito ainda de fazer que ganha tempo. O estagiário também possuía 1 milhão acumulado antes do casamento. Então, do lado dele, tinha 1 milhão. Além de 2 milhões que herdou recentemente de seu bisavô falecido. Então, mais 2 milhões. Mas os 2 milhões foram durante o casamento. Não importa. Herdou, é bem gratuito. Bem gratuito, ele não se comunica na comunhão parcial de bens. Na comunhão universal se comunicaria. Então, ele tem 1 mais 2 e eles têm 4 milhões. Ok? Como será a partilha? Pega esse troço aqui, divide por 2, fica 2 milhões para cada lado. E já era. Um abraço. Eu sei que na vida real, cada divórcio é um divórcio. Tem acordo matrimonial. Putz, pega uma casa, o outro pega a empresa, o outro pega um carro, às vezes acerta uma pensão maior, tem de tudo, galera. Na vida real, acordo de divórcio tem de tudo que é tipo, tá bom? Mas não levem vida real para a prova aqui no divórcio. É simplesmente bens comuns dividido por 2 e já era, ok? Isso é o divórcio. E se for comunhão universal, são todos os bens comuns divididos por 2. Um abraço. Meiação de tudo, já era. Por que o bem comum é dividido por 2? Porque é um bem construído pelos 2. Ele está junto enquanto existe o casal. No momento que desfaz o casal, ele é separado em 2. Tão simples quanto. Tudo bem? Não envolve patrimônio para filho, não envolve patrimônio particular, porque isso só toca na herança, e ponto, galera. E se tiver um bem com cláusula de incomunicabilidade, ele é um bem particular, não toca esse cara. Simples assim. Tudo bem, meus queridos? Revisado o divórcio, então? O Lucas tinha perguntado mais cedo, ele mandou 2 polegares ali bem bonitinhos. Então, vamos lá. Cada um fica com 2 milhões dos bens comuns. O 1 milhão acumulado antes, mais os 2 milhões herdados, permanecem exclusivos do estagiário. Gabarito, letra A, bonitinho, perfeito. B de bola, vamos invalidar as outras.
Cada um recebe 2,5, ficando de fora apenas a herança do bisavô, que continua exclusivo do estagiário. Não. Fica de fora 1 milhão que ele acumulou nesse casamento e os 2 milhões herdados. Portanto, está errado, esses 2,5 milhões. C de casa, cada um recebe 3 milhões, ficando de fora apenas o valor acumulado antes do casamento, que continua exclusivo do estagiário. Errado. Os 2 milhões foram recebidos durante o casamento, mas bens gratuitos não se comunicam na comunhão parcial. Ok? Se comunicariam somente na comunhão universal. Desde dado, todo patrimônio é dividido igualmente entre os dois. Não, isso seria típico da comunhão universal de bens. Na comunhão parcial, não é assim que se divorcia. Beleza, meus queridos? Dúvidas aqui? Bacana, né? Revisado o divórcio, então. Vamos em frente. 10. Veio algo mais ou menos nessa linha no último exame, então eu trouxe aqui só para fechar com chave de ouro. Quem não pode herdar? A questão trazia lá quem tentou contra a vida e tal, tudo mais. E aí, vamos lá. A. Pessoas jurídicas não podem herdar nunca. Tá errado, galera. Lembra do exemplo do Senna? Dei lá na aula, trago em questão direto. O Senna, no seu falecimento, ele deixou o dinheiro para a fundação Ayrton Senna. Foi fundada com o dinheiro dele. Inclusive, fundação pode ser fundada depois da morte, tá? Então, por exemplo, hoje não existe uma Fundação Germano Silva, tá? Não existe. Mas eu posso colocar no meu testamento, quero que, com 200 mil reais do meu patrimônio, alguém crie a Fundação Germano Silva, tá bom? Nesse caso, alguém tem que criar essa fundação depois da minha morte, ok? Ela não existe ainda, mas ela tem que ser criada. Então, vou deixar a cargo da Gabriela, a cargo do, sei lá, do meu sócio, a cargo do meu filho, da minha filha. Maria Tereza está vindo aí, por sinal, não sei se todos sabem, mas serei papai. Em fevereiro, vem aí, se Deus quiser, Maria Tereza, para alegrar nosso lar. E eu posso deixar, por exemplo, um testamento para Maria Tereza, dizendo, filha, quando o papai faltar, pega 200 mil reais do papai e cria a Fundação Germano Silva para ajudar crianças que não tiveram direito sucessório no colégio, sei lá. Tá bom? Então, a fundação pode ser criada pós-mortem. E pessoa jurídica pode herdar, sim. A única coisa que não acontece, aí cuidado bem do português, tá? Pessoa jurídica, ela não herda por direito próprio. Ela nunca é objeto de uma herança diretamente. Ela é somente chamada a sucessão testamentária, ok? Ela nunca vai ser sucessão legítima. Ela sempre vai ser sucessão testamentária, ok? Não havendo testamento, não tem como deixar para a pessoa jurídica, galera. Ela não está na ordem de sucessão legítima. Percebam, descendente mais cônjuge, ascendente mais cônjuge, o próprio cônjuge, colaterais, e depois veio o quê? A união, os estados, né? O ente público. E não chegou na tua pessoa jurídica. E não vai chegar nunca. Então, ela precisa ser sucessão testamentária para chegar na pessoa jurídica. Tudo bem? Precisa ter alguém assinando lá, como no meu exemplo. Vou falar de novo, que eu acho que ficou bonitinho, né? Filha, quando o papai faltar, pega 200 mil e cria a sua Fundação Germano Silva. Olha que bonitinho isso. Então, e diz a neurociência, né, que quando tem emoção, vocês gravam melhor. Então, se por acaso lá, dia 5 de outubro, tiver alguma coisa como isso, vocês lembrem da frase emocionada minha, filha, quando o papai faltar, pega 200 mil e cria a Fundação Germano Silva. Então, vocês não vão esquecer que uma fundação pode ser criada pós-mortem e precisa de testamento. Sucessão testamentária alcança a pessoa jurídica. Sucessão legítima não alcança. Tudo bem? Então, por isso está errado dizer que não pode herdar nunca. Está errado. Poderia dizer, pessoa jurídica não herda por direito próprio. Aí está correto. Pessoa jurídica não herda na sucessão legítima. Está correto. Mas ela herda na sucessão testamentária. B de bola, o filho adotado não herda em igualdade com o biológico. Está errado. Adotado, por afinidade, biológico, tudo isso adota, biológico, o que for. Ele pode herda em igualdade com o biológico, sim, ok? O filho. C. Não herdam os indignos.
como agressor do cônjuge falecido. Perfeito. Então, se alguém atentar contra a vida do cônjuge do falecido, esse alguém é indigno. Ok? Portanto, não pode herdar o indigno. O Ministério Público vai lá e exclui essa pessoa da herança. Beleza? D de dado, o companheiro em união estável não pode herdar. Errado. União estável, desde 2017, é equiparada a casamento para todos os fins, inclusive sucessórios. Então, tanto faz companheiro ou cônjuge tem os mesmos direitos sucessórios. Primeira linha, concorrência com os ascendentes. Segunda linha, concorrência com os ascendentes e assim por diante. Tudo bem, meus queridos? Então, companheiro e cônjuge é exatamente a mesma coisa. Diga, Lucas, que liberou o seu microfone.